Vamos a Brasília, então. Alexandre de Moraes determina que a Polícia Federal ouça a presidente do PTB, Graciela Nienov. Paula Cuenca tem as informações. Paula, o que ela deve explicar? Qual é o caso? Olha, Graciela Nienov deve explicar um áudio que foi vazado no final de janeiro, em que ela diz que teria um almoço com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. De acordo com a assessoria de imprensa do STF, esse almoço nunca aconteceu entre Graciela e o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, esse áudio ele foi divulgado pela filha do ex-presidente do partido, Roberto Jefferson, então a ex-deputada federal Cristiane Brasil, e quando ela fez essa divulgação desse áudio de Graciela Nienov, colocou que Graciela estaria com um pacto com o STF para manter a prisão de seu pai. Isso porque a gente tem que lembrar que o Roberto Jefferson está preso preventivamente desde agosto do ano passado por conta de ameaças e ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, e essa prisão foi ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, logo, toda a situação fica bem complicada. Alexandre de Moraes, então, determinou que a Polícia Federal ouça no prazo de 5 dias Graciela Nienov para que ela dê explicações a respeito deste suposto almoço. Horas depois que essa determinação foi dada por Alexandre de Moraes, Graciela Nienov publicou uma nota oficial dizendo que não conhece o ministro, não teve nenhum almoço com ele, que aquele áudio foi num tom de brincadeira, um tom jocoso, mas que agradece a oportunidade de prestar esclarecimentos para a Polícia Federal sobre toda essa situação. Até porque logo depois que esses áudios foram divulgados, toda uma confusão foi gerada ali dentro do diretório do PTB, porque Roberto Jefferson chegou a dizer que Graciela Nienov solicitou a sua demissão, que ela não teria qualquer tipo de condição moral e política para comandar o PTB e, portanto, então Graciela foi destituída do seu cargo. Só que dias depois, Graciela entrou com um processo no Tribunal Superior Eleitoral pedindo para ser readmitida no diretório e que outros membros do partido, que são ligados a Roberto Jefferson, estariam tomando o comando do diretório do PTB, impedindo que ela exercesse o seu cargo de presidente em exercício do PTB. Uma situação ainda que também chegou ao STF, com Graciela pedindo que todas as decisões fossem anuladas do dia 29 de janeiro para frente, o que inclui novas votações a respeito do comando do PTB. Uma situação completamente complicada que foi gerada ali dentro do PTB e pelo menos essa questão do almoço agora a Graciela precisa explicar à Polícia Federal. Valeu, Paola, pelas informações. Rapidamente girando nossos comentaristas. Começo com você, Zé Maria, o que esperar deste depoimento? Olha, Roberto Jefferson, da cadeia, já comandava o PTB através de bilhetes e recados passados principalmente por sua mulher. E aí ele entendeu que estava sendo traído. E veja vocês, pela filha e pela presidente do PTB, a Nienov, que teria feito um acordo com o ministro Alexandre de Moraes. Ela nega peremptoriamente. Diz que fez um comentário lá, assim, falou de brincadeira, em tom jocoso, mas que não era real, e chegou a pedir desculpas ao ministro pela fala. Roberto Jefferson foi preso exatamente para sair do PTB. Essa é a ideia do ministro Alexandre de Moraes, tirar Roberto Jefferson da política. Eu acho muito estranho que a política não ache estranho demais prender um presidente nacional de um partido político como o PTB, sem nenhuma condenação, sem foro especial, no Supremo Tribunal Federal e sem objetivo claro. Mas o certo é que todos imaginavam que Roberto Jefferson teria perdido o controle do PTB. E, através dos presidentes regionais, ele detém o poder no partido e agora a presidente em exercício está tentando se manter, mas é uma disputa interna muito danosa para o PTB num ano eleitoral, Os motivos para a prisão de Roberto Jefferson foram muito claros, um cometimento de uma série de crimes, injúria, calúnia, difamação, homofobia, racismo e o cometimento reiterado dessa série de crimes, mesmo após ser investigado em 2 inquéritos do fake news e no inquérito na época que era dos atos antidemocráticos. Teve a suspensão das suas redes sociais e mesmo assim Roberto Jefferson reincidiu nas mesmas práticas criminosas. Por isso foi mantido preso durante alguns meses. Agora, essa disputa interna e fratricida no PTB,
justamente por alguém, o Roberto Jefferson, né, argumenta que foi apunhalado pelas costas por alguém da sua inteira confiança, que ele formou uma líder, a Gabriela Nienov, obviamente falando falácias, mentiras nesse áudio para outros correligionários do PTB. Obviamente ela nunca teria um almoço marcado com Alexandre de Moraes, inferindo que havia aí uma conspiração para afastar Roberto Jefferson. Alexandre de Moraes faz muito bem em jogar a luz sobre esse encontro e sobre as palavras, sobre o que foi dito, as declarações da Gabriela Nienov nesse áudio, né, que ela repassou aos seus colegas do PTB, e ainda essa disputa, que é uma disputa, sobretudo, pelo controle da verba em ano eleitoral, da verba partidária, do fundo partidário eleitoral. O PTB tem direito a 150 milhões de reais. Hoje tem uma matéria, uma reportagem extensa na Folha de São Paulo que mostra como o Roberto Jefferson, apesar de ter sido afastado das suas funções de presidente do PTB por ordem e determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ainda continua dando as cartas, passando os áudios e dando as cartas, tem uma grande influência sobre o PTB. Então, temos que saber como essa história vai terminar. Agora, não deixa de ser interessante notar como o projeto do único partido que queria mesmo ser conservador, um projeto de extrema-direita, que era dessa formação do PTB, até em algum momento, várias vezes, Roberto Jefferson repetiu a intenção de atrair, de filiar o presidente Jair Bolsonaro, foi completamente frustrado e teremos um partido certamente menor, nessa janela partidária certamente menor, e talvez na eleição saia menor também do que é hoje. Não há dúvidas de que há uma disputa interna enorme dentro do PTB. Todas essas questões estão, sim, relacionadas a dinheiro de fundo partidário, a poder mesmo. A gente sabe que não é só no PTB que isso acontece. Acompanhamos o que aconteceu no próprio PSL no passado, que agora está abraçadíssimo com o DEM. Não tem nada de ideologia aí, nada de extrema-direita, nada de extremo, de extrema-esquerda, nem nada. São interesses mesmo de poder. Agora, vamos restabelecer a verdade. Não há nenhuma clareza na prisão de Roberto Jefferson. E aqui não estou defendendo o que ele dizia, as possíveis ameaças que ele tenha feito em entrevistas ou em suas lives, nas suas redes sociais, em suas postagens, mas injúria, calúnia e difamação são crimes que não têm pena de prisão. Vamos parar de confundir as pessoas. Esses crimes são passíveis de multa. E tão somente multa, isso está escrito no Código Penal. É só ler lá o que é previsto para cada crime. Quem se sentiu ofendido processa e aplica-se a multa se a justiça assim entender. Ele não foi julgado, ele foi preso sob uma acusação que sequer sabe qual é. Os advogados não têm acesso aos autos, como em todos esses casos de presos nesses inquéritos ilegais. Então, defender que a prisão foi correta é uma anomalia por si só. Agora, a questão política interna, o que levou Roberto Jefferson a ser preso, ou a ficar tanto tempo preso na prisão, se houve alguma traição dentro do próprio partido, talvez essa investigação agora nos leve a saber. O ministro Alexandre de Moraes, pela primeira vez nesse caso aí, eu estou vendo que acerta quando chama a Graciela Nienov para se explicar sobre um áudio que vazou em que ela colocava sob suspeita ali algum ministro do STF com quem eventualmente teria se reunido. Agora ela já diz, antes mesmo de prestar depoimento formal, que foi uma brincadeira. Enfim, se era um áudio num grupo interno e que foi uma brincadeira, a polícia e a justiça podem avaliar melhor depois de ouvir o depoimento formalmente.